Então eu lembro de caminhar nessa brita até chegar na sala da casa e aí tá o caixão da minha mãe. Olá, prazer, eu sou Cat e sejam muito bem-vindos ao podcast Mona no Tita. Esse podcast é baseado no meu livro Mona Lisa no Titanic, A Terra do Meme, e este livro é baseado na minha vida, onde eu conto a minha história da minha família para depois defender determinadas políticas públicas. Tenho vivido fora do Brasil desde 2022 e isso também é um lugar de muito aprendizado. Quando eu decidi sair do Brasil, tinha a ver com querer saber mais do mundo. Com certeza eu sempre quis essa liberdade de querer conhecer mais, de querer mais da vida, mas também foi com uma decisão de, sabe, não querer ir no supermercado mais e ter que fazer a conta certa de cada coisa que eu vou poder comprar ou não. Tô falando de questões básicas mesmo, tô falando de supermercado. E sim, aqui a vida é melhor nesse sentido. E depende do lugar que você tá como imigrante também, né? Porque nem pra todo mundo. Mas no geral, fora do Brasil, em determinados países, a gente tem esse acesso maior a bens de consumo, mas não necessariamente aquilo vai te satisfazer em questão de alma, em questão de autorrealização, de autoadmiração, de autoentendimento. E hoje, com o que eu tenho vivido, eu acredito novamente nas duas coisas. O material é muito importante e aquilo que é de cultivo interno também, com certeza, é muito importante. De cultura, de sentimento, de satisfação com a vida e as suas coisas. A história do livro que eu conto pra vocês, a gente para nos 17 anos, quando eu vou pra João Pessoa, na Paraíba. E quem me acompanhou desde então vê alguma das mudanças, né? Tanto sair do Brasil, ir para Portugal, estar um tempo na Espanha, em Malta, aprender inglês, vir para Austrália, trabalhar de garçonete atrás de um bar com cerveja artesanal, a questão de exploração em outro país e esse medo e os eventos do livro, de repente tá do outro lado do mundo, vir para a Austrália e aprender inglês e trabalhar de faxineira. Gente, é muita loucura. Mas eu acho que a gente pode começar esse podcast daqui. E uma história fundamental para mim é a história da minha mãe. E eu vou te contar isso, que é uma história triste sim, mas eu acho que é o ponto principal para mim do que tem a ver com coragem. Eu acho que coragem é uma das maiores qualidades e é uma qualidade que eu admiro também. E que bom você consegue olhar para você e admirar as suas próprias características. Eu admiro a minha coragem e em cada momento que eu precisei levantar de um lugar que não estava bom e que, enfim, que eu não estava bem, mas que ficar eu sabia que era pior, sabe aquela coisa entre ter que ir ou então se deixar morrer aos poucos? Eu sou uma pessoa que prefere essa coragem de, não importa o quanto aquilo doa, não tenho ideia do que vai ser da minha vida, não tenho ideia do que vai acontecer. Posso entrar numa enrascada ainda também, muito grande, mas eu sei que eu vou me levantar e vou estar tentando. Não vou me deixar naquele mesmo lugar. E isso eu acho que é a mágica da vida, sabe? Isso é a coragem e a minha fonte de coragem é e sempre vai ser primordialmente a minha mãe. E a história da minha mãe é de alguém que faleceu aos seus 21 anos de idade. Quem já leu o livro já conhece um pouco dessa história, mas aqui vou estar contando do começo. E a minha mãe faleceu quando eu tinha 4 anos de idade. E é claro que para você crescer sem uma mãe, vendo todas as crianças com as suas famílias na escola, vendo os dias das mães e tantas coisas, podendo ligar para alguém e falar: "Nossa, tive um dia difícil", ou "Nossa, não sei o que fazer nesse momento da minha vida agora. Posso falar com você? Você pode me ajudar?" E é claro que eu tenho amigos, é claro que eu tenho pessoas muito especiais para mim, tenho pessoas que cuidaram de mim também, mas eu não sei, de fato, o que é essa palavra mãe. Não sei o que é chamar alguém de mãe.
Então, enfim, tem várias questões nesse lugar de centro, uma pessoa que perdeu a própria mãe. É um luto. E é um luto que vai ser para a vida inteira, até em processo de me tornar mãe um dia também, porque eu sei que eu quero, mas eu não sei como é ser mãe, porque eu também não sei como foi ter uma mãe. Então, ok, é um assunto doloroso, mas a questão principal, que em algum momento virou a chave para a questão da coragem, foi entender que não eu sendo o centro da história, mas a minha mãe, Patrícia Luciana dos Santos Ferreira, foi uma pessoa que partiu aos seus 21. E ao pensar que alguém pode, sabe, deixar a vida aos 20 anos de idade é algo, caramba, isso pode ser tão rápido, isso pode ser tão frágil, é tão passageiro. E acho que toda essa experiência fez a minha vida ser muito precoce em vários sentidos, tanto da autorresponsabilidade, de ser alguém ao saber que talvez eu não pudesse errar tanto assim, porque estive em casa de outras pessoas. Não tinha a casa da minha mãe para ser um ambiente seguro e simplesmente ser eu, talvez. Eu tive que ser uma pessoa criada por outras que, nesse lugar de ser criado por outras, você também tá ali, de certa forma, num lugar de agradar. Porque essas pessoas não tiveram obrigação de cuidar de você, de certa forma te fizeram um favor. E aí, como que você retribui? Tem que ser a boa menina, tem que tirar boas notas, tem que ser responsável, tem que dar orgulho. Então, tem várias camadas, mas novamente, a coragem para mim também sempre veio de um lugar muito importante que foi: tudo pode ser tão rápido. E 21 para mim é um número muito simbólico, porque eu morria de medo. Gente, tudo que eu fiz na minha vida também de certa forma tão precoce, além do que eu já era obrigada, essa responsabilidade, como eu acabei de mencionar, tudo que eu quis também de viver, experienciar, tinha essa margem dos 21 anos de idade, porque de alguma forma ficou essa noia na minha cabeça. Meu Deus, e se eu morrer aos 21? Então, isso virou uma tatuagem, isso virou um livro escrito aos meus 19 anos de idade, isso virou a inspiração para sempre levantar e tentar fazer algo melhor dessa vida. Ah, e de novo, né? A gente pode entrar aí e voltar nos assuntos várias vezes, mas não só pelo falecimento da minha mãe em si, mas pela pessoa que ela era, pelas histórias que eu ouvi dela, pelos ensinamentos que ela deixou, e não necessariamente diretamente pra mim, porque eu não lembro. Eu não lembro da voz da minha mãe, eu não lembro das coisas, eu lembro de um amor que era forte e grande demais e sim, eu me sentia amada, eu era uma criança muito ousada. A minha avó, mãe da minha mãe, conta como eu cresci falando que eu queria crescer, estudar direito e me tornar juíza para mandar prender o meu pai. A gente começa assim, né? Queria ser juíza para mandar prender o meu pai. Isso por questão de violência doméstica. Por ver a forma que ele tratava a minha mãe. Pelo segundo casamento, que foi uma coisa que, enquanto a minha mãe tinha câncer e morria no hospital, eu via outra irmã nascer. E, de novo, eu também vi o sofrimento da minha mãe. E aí essa coisa de família tradicional não cabia muito bem ali. Então certas coisas pra mim, sabe, história, experiência de vida é muito precoce, muito precoce essa revolta com meu pai também e esse amor muito grande em relação da minha mãe, essa posição de defesa, de lutar, de, sabe? Eu tinha 4 anos. Como é que eu diria pra minha avó que eu queria ser juíza pra mandar prender o meu pai? Tá, não me tornei juíza e, ironicamente, com meu livro escrito aos meus 19 anos de idade, quando eu me mudei para Portugal, estava terminando a faculdade. Uma semana antes de mudar para Portugal, meu pai foi preso. E aí, novamente, né? Questão de violência contra a mulher. E esse mesmo relacionamento de 20 anos, ou seja, de quando a minha mãe estava morrendo, ainda a mesma coisa. 20 anos da mesma história. Então é algo complicado. E, de novo, eu nunca vou defender o meu pai em termos de violência doméstica, eu nunca vou achar que uma mulher tá errada, pela violência que sofre.
Contudo, também é um cenário muito complicado de dependência emocional de ambas as partes, disso que vai e volta 20 anos da mesma história. E nesse momento, quando ele foi preso, a acusação era de tentativa de feminicídio. Então, se eu fui essa criança que falava que queria ver o meu pai preso, você pensa o quanto aquilo foi algo que me dilacerava, sabe? Pensar o meu próprio pai e todas as coisas que eu acreditava, que eu já tentei falar, que eu já tentei, sabe? E perdoar também. A escrita desse livro foi uma tentativa de entender, foi uma oportunidade, né? De tentar entender o meu pai, tentar perdoar na medida do possível, e que ao mesmo tempo é meu pai. Como é que eu faço para ter sabe, esse ódio de uma pessoa, como é que eu falo, esse ranço, esse desgosto, sabe, de novo, violência contra a mulher e ao mesmo tempo meu pai? Então é algo muito contraditório. Quando eu escrevi o livro, a dedicatória foi para ele, porque apesar de tudo, também foi uma pessoa que me apoiou a escrever sobre esses temas e é um tema que expõe muito a vida dele, porque o meu pai também é uma peça central de aprendizado na minha vida, assim como a minha mãe. A minha mãe, digamos então, que é isso que tem a ver com essa lição de finitude, e o meu pai tem a ver com essa lição de perdão, em certa medida. Meu pai era das coisas que mais me fazia passar raiva e me dava vergonha e repúdio. Eu já tive muito ódio do meu pai e eu já cheguei a falar pra ele que eu preferia que ele tivesse morrido no lugar da minha mãe. Isso é uma coisa muito pesada de se dizer pra alguém, mas sabe, esse peso, essa dor, ah, com certas razões, com várias razões, desde pequena. E é isso, mais ou menos esse o meu contexto familiar. ah, Então, voltando, minha mãe teve câncer no intestino, ela descobriu aos 18 anos de idade e faleceu aos 21. Quando ela faleceu, a família dela é de Goiânia, então a gente teve que ir pra lá. Eu lembro de estar na casa do meu pai e tinha um orelhão na frente. E esse orelhão tocar e meu pai ir lá atender e de repente simplesmente voltar dizendo que a gente precisava ir pra Goiânia. E eu nunca gostei de Goiânia tanto assim pela realidade da minha avó também e pelo marido da minha avó. Então dá pra ver que os homens assim não nunca foi uma coisa muito de apaziguamento. Ah, eu sempre fui uma criança assim de não tolerar muita coisa também. Acho que esse espírito forte veio da minha mãe e também do meu pai. Mas ok, eu lembro de chorar que eu não queria ir pra Goiânia porque eu não queria ver o marido da minha avó. E na verdade a gente tava indo pro velório da minha mãe. E eu não sabia, não tinha como entender essas coisas naquele momento. Quando eu cheguei lá, eu lembro que a minha avó morava numa casa, não que a casa era de brita, né, mas que tinha brita na frente dessa casa, um grande terreno. Então eu lembro de caminhar nessa brita até chegar na sala da casa, e aí tá o caixão da minha mãe, a minha avó num banco ao lado desse caixão, ah, e ter o véu, né, que é fel, mas ter aquela coisa por cima do rosto dela e parecido com um véu de noiva. Lembro da minha avó me chamar para sentar no colo dela, naquele tamborete, então eu fui, sentei no colo dela, ela tirou esse véu do rosto da minha mãe e os olhos da minha mãe não estavam completamente fechados. E aí eu lembro da minha avó me chamar e tal, e isso, e tirar o véu e falar: olha, dá um beijo aqui na testa dela. E não sei, a coisa de despedida e, sabe? Beijei a testa dela e nesse momento a minha avó passou a mão de novo pelos olhos dela, que não estava completamente fechado, e eles fecharam. Então, para mim, uma história também muito forte sobre amor mesmo, sobre essa coisa de ser amada incondicionalmente e por mais que eu perca tudo nessa vida, que seja pelos pertencimentos condicionais, eu tinha essa certeza do amor da minha mãe. E a coisa que mais me importava nesse mundo é
Sabe? Essa pessoa não fechou os olhos completamente enquanto não me viu. E essa é uma das histórias mais lindas que eu tenho e que terei para sempre. A minha mãe não fechou os olhos enquanto não me viu. E naquele momento eu não entendia. Mas era tudo muito estranho. Depois, no caminho pro velório, tá naquele carro que carregava o caixão dela atrás, e a gente chegar nesse cemitério em Goiânia, e aí eu ter uma tia que era minha tia preferida. Eu acho que ela tinha 15, 16, 15 anos nesse momento. E ela chorava tanto, mas chorava tanto. E eu, sei lá, eu não entendia bem o que estava acontecendo. Ah, e aí foi isso. Lembro também no momento de enterro, de jogar a terra. Lembro da história que eu conto no livro, inclusive, de falarem sobre colocar esse caixão em pé. E aí tá a questão da dignidade, né, na vida de uma pessoa. Aparentemente, falaram sobre enterrar ela em pé, porque simplesmente estaria lá até o corpo decompor, para depois desenterrarem, ah, e aí colocarem os ossos em algum outro recipiente e liberar aquela cova para outra pessoa. E eu não sei se isso de fato aconteceu. Não sei se os ossos da minha mãe estão em algum lugar. Eu nunca voltei, eu não sei qual é exatamente o cemitério. Aparentemente, sim, tiraram o caixão e o. Não o corpo, né? Mas talvez esse episódio seja pesado pra ti, mas te peço que não se assuste. Ah, São histórias pesadas e tristes. Eu vou desde o que é mais sentimental até essa coisa mais material mesmo e revoltante, que seja a dignidade da pessoa não poder ter um canto, um pedaço de terra, nem depois da própria morte, nem para o corpo estar ali se desfazendo. Esses ossos têm que ser retirados porque, enfim. Mas a história da minha mãe que eu queria te contar era só essa? Não era só essa. Primeiro, que bom, eu, pessoa, sinto esse amor maior do mundo. Que bom que me contaram essa história, que bom que eu tenho essas lembranças. Mas ao mesmo tempo, outras histórias da minha mãe em fotos também que eu consigo ver da fazenda onde ela morou com meu pai, em que inclusive a minha avó, mãe do meu pai, botou fogo. Então, nessa foto que eu tenho, tá lá a minha mãe sentada num sofá com a parede toda acinzentada, desse preto mesmo de algo que pegou fogo, mas a minha mãe sentada num sofá com não careca, mas com o cabelo começando a crescer de novo, porque, enfim, o cabelo dela tinha caído, né? Nesse tratamento do câncer, tudo foi muito rápido. Descobri câncer com 18 anos de idade e faleci aos 21, então foi algo bem agressivo. E a minha mãe era muito vaidosa. Então, antes disso, ela tinha um cabelo longo, cacheado, e ela era uma mulher preta. Com traços mais finos, porque o pai dela também tinha essa mistura mais. Não mais, né? Mas tinha essa mistura indígena, diretamente pela mãe dele, ou avó dele. Várias histórias de mulheres indígenas pegadas num laço, coisas estranhas do Brasil, mas aparentemente essa era a minha avó, bisavó por parte da minha mãe. Ok, então a minha mãe era uma mulher preta, de traços finos, nariz mais fino e tudo, mas com esse cabelo cacheado e enorme. E enfim, ela sempre foi muito vaidosa. Então, um detalhe, quando veio essa coisa do câncer de perder o cabelo, claro que foi algo muito difícil. Mas ao mesmo tempo, por mais que eu saiba que era muito difícil, que a minha avó me conta dessa dor dela também na relação com meu pai, de vários sentidos como mulher, mas nessa foto, nessa casa, com o cabelo curto, com a parede queimada, essa mulher tem um sorriso do tamanho do mundo. É incrível pensar numa pessoa com 18 ou 19 anos de idade já nessa foto, mas que tem um diagnóstico de câncer, que talvez já saiba que não vai viver muito tempo, mas que sorri daquela forma, naquela foto. E eu ali perto, uma criança de 3 anos de idade, talvez. E de novo, as fotos que eu tenho dela com esse sorriso e as fotos que eu tenho dela também depois disso, bela dona,
com as tetas de fora, do jeito que ela quis fazer. Não exatamente pelada, né? Mas de lingerie, mostrando o corpo dela depois das cirurgias, com a cicatriz, mostrando a bolsa, que seja, né? Devido ao câncer no intestino, então a bolsa de fezes que ela teve que carregar por algum momento. Tipo, as fotos não necessariamente mostram essa bolsa, mas mostra a cicatriz. E ainda assim tá ela lá com o corpo dela, com aquela lingerie preta, tipo aquela mulher se celebrando. Ou outra foto que ela tem uma saia jeans e uma blusa tomara que caia azul. E aí tá ela com essa saia e simplesmente com a mão nos peitos, sabe? Ela dona do corpo dela e fazendo exatamente o que ela queria fazer, aquele corpo vivo que ainda existia, independente daquelas cicatrizes. Então, assim, sabendo um pouco mais e vendo um pouco mais dessa história, mais eu vejo como, de fato, eu sou sim muito parecida com a minha mãe, com esse gênio muito forte, com esse gosto pela beleza, essa apreciação pelo meu corpo, por, sabe, ser dona de mim, fazer o que eu quero. Então tem tudo isso dessa história trágica, mas também tem, sabe, esse brilho, essa pulsão de vida. E aí tá a coisa mais bonita dela também. A história que de fato fica pra mim é saber que quando ela descobriu que realmente já não ia viver por muito tempo, os médicos disseram que ela não poderia ir para a fazenda andar a cavalo, não poderia comer a galinhada com pequi, não poderia, sei lá, beber, sair para dançar, não poderia fazer nada dessas coisas. E adivinha, exatamente o que ela fez. Andar a cavalo, comer a galinhada, fazer os churrascos, tirar as fotos que ela queria, estar comigo, viver o que ela podia naquele momento. Sabe, essa coisa de saber que vai morrer e ter essa pulsão de vida. E eu, como filha, talvez poderia ficar revoltada com alguma coisa, não, porque isso acelerou a morte dela. Mas sabe, tirar a gente do centro em alguns momentos não era sobre mim. Aquela mulher de 21 anos de idade estava perdendo a própria vida. E sabe, para mim é tão incrível pensar que ela pôde fazer essas escolhas e fez exatamente aquilo que ela queria. E para mim, de fato, esse é o melhor presente que a minha mãe poderia me deixar. Essa pulsão de vida, essa coragem, isso de querer e poder fazer mais com aquilo que a gente tem. E sabe, temer. Temer o quê? O que tem de pior pra gente temer senão o fim da vida? E nem isso ela temeu. Até isso ela encarou. E foi essa mulher de não fechar os olhos enquanto não me viu.